Passa na Câmara o texto base do projeto que autoriza um ensino domiciliar conhecido como homeschooling no Brasil. Destaque chegando com Adriano Oliveira. A Câmara dos Deputados vota hoje os destaques que podem modificar o projeto de lei que autoriza a educação de crianças e adolescentes em casa. O texto base da matéria, que é uma das bandeiras de Jair Bolsonaro, foi aprovado ontem pelos deputados. O presidente e aliados do governo defendem a criação de uma alternativa à escola, numa tentativa de evitar a influência ideológica nas instituições de ensino. O Supremo Tribunal Federal proibiu o chamado homeschooling em 2018, com o argumento de que não havia uma lei prevendo esse tipo de educação. Agora, de acordo com o projeto, o ensino domiciliar terá que seguir algumas regras. O aluno terá, entre outras coisas, que ser matriculado numa escola credenciada que deverá acompanhar o desenvolvimento do estudante. Além disso, um dos pais ou responsáveis precisará ter nível superior completo. Após a votação dos destaques, o projeto segue para o Senado. A gente conversou no Band News TV com a responsável pelo Todos pela Educação, que diz o seguinte: o momento talvez não seria o mais apropriado para discutir sobre isso, porque, talvez a gente tenha outras prioridades, como, por exemplo, troca sequencial de ministros da educação, gente? Pelo amor de Deus. Durante a pandemia, não teve ali uma linha condutora da política educacional no Brasil. Outro ponto. No Brasil, a gente sabe que há muitas crianças que chegam até praticamente o ensino médio sem saber ler direito, sem conseguir fazer interpretação de texto, sem conseguir fazer contas. Então, isso não é uma prioridade ou não deveria ser uma prioridade. Um dos pontos colocados pelo Todos pela Educação. Outro ponto é o seguinte: quando você sugere que as crianças sejam educadas em casa, você está sugerindo, na verdade, uma não política, não é? Educação é um direito de todos. Então, é uma medida questionada. É claro que existe uma pressão ideológica aí, porque o governo federal e o presidente da República acabam afagando, uma parcela do eleitorado que defende exatamente essa educação domiciliar. Antes da aprovação, o projeto, mais de 400 entidades assinaram um manifesto contra justamente esse ensino domiciliar, alertando que o modelo pode intensificar a desigualdade já existente. Justamente para a ONG Todos pela Educação, o homeschooling inibe o pleno desenvolvimento de crianças e jovens e inviabiliza aprendizados inerentes à convivência coletiva. Era isso, Também a responsável pelo Todos pela Educação dizia o seguinte: a gente acabou de sair de uma pandemia onde as crianças ficaram confinadas em casa. Estava todo mundo obrigado a ficar em casa. E quais foram os efeitos disso? Eles foram positivos para as crianças? Na grande maioria, não. Para os estudantes de forma geral. Não, eles sentiram muita falta do contato com os colegas e tudo mais. Então a gente acabou de ter essa experiência na prática. E quem precisa disso de fato, por exemplo, família Schirman, que é aquela família de velejadores, que passam aí boa parte do ano viajando pelo planeta. Essas pessoas já estão protegidas por definições judiciais. Já existe um meio de essas pessoas conseguirem educar os filhos fora da escola. São casos especiais. Então, não tem por que discutir e aprovar uma coisa como essas nesse momento. E é exatamente isso, Carla? A gente viu nessa pandemia como ficaram escancaradas todas as desigualdades que já existiam antes, elas ficaram ainda mais evidentes, com a dificuldade tremenda para as crianças mais pobres de conseguirem ter algum tipo de acesso a qualquer conteúdo ao permanecerem em casa. Seus pais não estavam em casa, precisaram continuar trabalhando, Como lidar com isso? Então, o ensino domiciliar tornaria mais aguda ainda essa diferença que é tão evidente, que ficou ainda tão evidente. E os efeitos desses 2 anos das crianças longe das escolas são brutais, são avassaladores. Tem 2 dados, inclusive um deles da própria Todos pela Educação, que mostra exatamente esse cenário. Por exemplo, quando a gente pega ali os pequenininhos, 6, 7 anos de idade, aumentou de maneira muito expressiva a quantidade de crianças que não sabem ler nem escrever. Já era um problema grave? Já era um problema grave. Só que esse número aumentou em 66% de crianças nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever. E quando a gente vai para outra ponta, no ensino médio, um atraso de 6 anos desses estudantes também que ficaram afastados das escolas. É um assunto que rende muito, a gente vai seguir falando sobre ele. Esse assunto abre portas para vários problemas, para várias pontas que terão que ser amarradas em um Ministério da Educação que não é conhecido pelo comprometimento
com o próprio tema, né, que é a razão da sua existência, a educação. O homeschooling, em alguns países, na Coreia do Sul, por exemplo, é simplesmente proibido. Em outros, como no caso do Brasil, em casos muito específicos, como da família Schurman, que a Carla citou, ele é permitido. Mas, com frequência, ele não atinge mais do que 0,1% dos alunos. Isso nos países em que o ensino domiciliar é permitido de alguma maneira. E há países em que ele é completamente liberado, como nos Estados Unidos, que tem a maior porcentagem de alunos que estudam em casa. 3,5% da população estudantil. Um percentual muito maior, por exemplo, do que o segundo colocado entre os países mais desenvolvidos, que é a Austrália, onde 0,5% das matrículas são de alunos que estudam em casa. Por que isso acontece nos Estados Unidos? Por vários motivos. Pela má qualidade das escolas. As escolas americanas são muito boas comparadas com as nossas, mas estão muito abaixo das escolas europeias, por exemplo. Os Estados Unidos não aparecem nos líderes de rankings educacionais pelo mundo. Outra motivação é a preocupação com a violência, especialmente com aqueles tiroteios e com as guerras de gangue que são comuns em escolas de bairros mais pobres. E aí a solução para esse problema seria fazer com que as crianças estudassem em casa. Nesse quesito, o resultado pode ser o oposto, porque há muitas pesquisas que indicam que o ensino domiciliar nos Estados Unidos tem servido para mascarar o abuso de crianças e adolescentes pelos próprios parentes, né? A gente sabe, é de conhecimento geral, que esses abusos, em geral, acontecem em casa, com pessoas conhecidas, com pais, com tios, com gente que está ali muito próxima. E se a criança não frequenta a escola, não frequenta a sociedade da mesma maneira que uma criança que vai para a escola, é muito mais difícil você descobrir um abuso que eventualmente esteja acontecendo. Então esse é um dos problemas que vão surgir. A outra questão é a questão religiosa. Há muitos alunos nos Estados Unidos que não aprendem, por exemplo, a teoria de Darwin e aprendem o criacionismo. É verdade que isso acontece em muitas escolas também, mas no ensino domiciliar isso é muito mais frequente. Esse é um assunto que não deveria ser... há uma discussão se deveria ou não ser uma questão escolar, mas a teoria darwiniana, por exemplo, deveria fazer parte do currículo. Então, o que é que vai estar sendo ensinado exatamente para as crianças? A possibilidade maior é que a gente abra espaço, não só para esses abusos por parte de familiares, mas também abra uma grande porta para, aí sim, a verdadeira doutrinação. Porque um dos argumentos dessa gente para querer que as crianças estudem em casa é que os professores são todos uns comunistas que doutrinam as crianças para se tornarem marxistas, socialistas, o que, aliás, não tem funcionado, né? Porque eu não estou vendo exatamente um grande exército de marxistas circulando pelo Brasil. Mas, de qualquer maneira, isso sim é uma doutrinação. Quando você ensina um currículo que inclui ali o fundamentalismo religioso, a teoria do criacionismo, isso não é uma educação. Isso sim é uma doutrinação. Então há uma série de problemas aí, de portas que se abrem, que a gente vai ter que amarrar direitinho antes que isso aconteça de fato. E não vai ser para hoje, tá? Claro. Porque tudo isso tem que passar pelo Senado ainda, 2 votações, aí tem os destaques que vão ser votados a partir de hoje, volta para a Câmara. Ainda tem muito tempo para a gente discutir isso, mas é preciso que haja uma disposição e uma abertura para o diálogo que a gente não tem encontrado nesse governo e principalmente no Ministério da Educação. Bom, a depender... Perdão. Não, desculpa, a mensagem de um ouvinte, professor Abner de Paula. Sou professor do Instituto Federal do Pará, em Santarém. O ensino remoto trouxe inúmeros retrocessos. Os nossos alunos estão entrando no ensino médio com conhecimentos de 7º ano, em vez do esperado para o 9º ano. A gente sabe que foi emergencial, foi necessário, mas pensar em uma não política para regulamentar um ensino domiciliar em tempos de normalidade é abandonar a educação formal, diz aqui o nosso professor do Pará. E faz todo sentido mesmo. Por falar em abandono, a depender de como o homeschooling é estabelecido, do texto, né, de como ele é aprovado, se de fato caminhar assim, num país em que a gente tem o agravamento da pobreza, outro resultado que pode derivar daí, evasão escolar, que já é um problemão aqui no Brasil. Cerca de 250 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos
entre 6 e 14 anos estavam fora da escola no segundo semestre de 2021, também relatório da Todos pela Educação, e esse número representou um aumento de 171% na comparação com 2019, antes da pandemia, quando 90 mil crianças estavam fora da escola. Então, é mais um aspecto a ser levado em consideração num país em que houve agravamento da pobreza, evasão escolar. Em frente, o TCU aprova a privatização da Eletrobras e o governo espera que o processo seja concluído até agosto. Márcio Rocha. Depois que foi autorizado pelo plenário do Tribunal de Contas da União, o governo federal pode continuar o processo de privatização da Eletrobras, que tinha sido suspenso no dia 20 de abril. Na ocasião, o ministro Vital do Rego pediu mais tempo para analisar o caso e foi o único voto contrário à capitalização da estatal, que atua em geração e transmissão de energia elétrica. Ele chegou a pedir que o julgamento fosse suspenso, alegando que o processo tem muitas irregularidades, entre elas a falta de recursos que seriam usados para pagar possíveis indenizações em ações judiciais. Vital do Rego criticou a proposta apresentada pelo governo federal e disse que nenhum país que possui matrizes energéticas parecidas com as do Brasil privatizou o serviço de energia. Estados Unidos, China, Canadá, muitas dúvidas, desinformações pairam sobre a Eletrobras. E agora, com essas irregularidades, é muita desinformação, é muita dúvida. Apesar disso, nenhum dos 7 ministros seguiu o entendimento de Vital do Rego. Bem, ao votar a favor da privatização, o ministro Augusto Nardes defendeu que, se não for privatizada, a Petrobras não vai conseguir atender à demanda da população brasileira. E se nós não nos adaptarmos e continuarmos com uma empresa que não tem capacidade de se automanter e que precisa de subsídios do governo federal para se manter, certamente o Brasil não terá capacidade de crescimento em termos de perspectiva do crescimento do PIB, porque se nós crescermos 5%, 6% do PIB, nós não temos estrutura de energia no país. Acho que eu falei Petrobras aqui, Eletrobras, né, gente? A gente está falando da Eletrobras. Para o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, a privatização da Eletrobras pode beneficiar o consumidor. Vai ser muito bom para o consumidor, o alto repetitivo vai aumentar a oferta de energia. Eu acho que a médio prazo, quer dizer, com maior concorrência, a gente pode até ter tarifas de energia mais baratas, né, do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente reclama muito, com razão, de tarifas elevadas de energia elétrica. É porque você vai ter uma empresa mais eficiente, né? Uma empresa que vai poder produzir energia, né, com custos mais baratos do que uma Eletrobras estatal. Mas, na avaliação do economista e professor da FGV, Gessner Oliveira, essa economia depende de uma melhora no setor elétrico. Nós estamos falando de cerca de 30% da geração de energia elétrica no país, algo como 45% da transmissão de energia elétrica, portanto, é uma empresa fundamental para o setor elétrico. Nas mãos do Estado, a Eletrobras não conseguiu, nas últimas décadas, não conseguiu manter um nível de investimento necessário para um crescimento adequado do setor elétrico. E mais, segundo o Gessner, essa parte é importante, em alguns jabutis, que são aqueles trechos que foram incluídos na MP aprovada pelo Congresso, podem ter impacto negativo. Por exemplo, a contratação de termoelétricas, de pequenas centrais hidrelétricas num determinado montante com uma certa restrição, que, a meu juízo, não precisariam estar junto com o processo de privatização. Mas foi assim que o Congresso entendeu, que não foi uma boa escolha, mas, e isso, de fato, encarece os serviços, mas não é por causa da privatização, mas sim dos jabutis que foram introduzidos no processo de discussão da privatização. Bom, a operação deve movimentar algo em torno de 67 bilhões de reais. Jair Bolsonaro pede à PGR para investigar Alexandre de Moraes depois de Dias Toffoli rejeitar a ação contra o ministro por abuso de autoridade. Destaque de Rafael Procópio. O presidente Jair Bolsonaro apresentou à Procuradoria-Geral da República nesta quarta-feira um pedido de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. O texto foi enviado para a apreciação do PGR Augusto Aras e é a base da notícia-crime apresentada diretamente ao STF com acusações similares. Essa notícia-crime foi rejeitada pelo ministro Dias Toffoli também nesta quarta-feira. O ministro relator da acusação afirmou que a justificativa de Bolsonaro de que Moraes cometia crime ao mantê-lo como investigado no inquérito das fake news não era válida.
Além disso, Toffoli também destacou que o Estado democrático impõe direitos e deveres a todos e que Moraes não pode ser réu por simplesmente ser juiz. Diferente de outras ações que partem do governo, essa notícia-crime apresentada ao STF foi feita por um representante de Bolsonaro na última terça-feira e não pela Advocacia Geral da União. Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, afirmou que ataques ao Supremo não serão tolerados. Neste grande desafio que é o combate à desinformação contra as instituições, em especial contra o Poder Judiciário e, consequentemente, o Poder Judiciário como pilar da democracia. Esses ataques também representam um atentado à democracia. Bom, vai ser interessante a gente observar o quanto Augusto Aras ainda tem de espinha dorsal, né? Ou se ele está disposto a demonstrar que ainda possui algum tipo de independência, que entende que a Procuradoria-Geral da República é um órgão independente do governo e não um puxadinho do Palácio do Planalto. O mais provável, isso não é informação, mas uma percepção, é que Aras não embarque nesse discurso golpista de Bolsonaro e dê um jeito de engavetar esse pedido de investigação sem que as suas digitais estejam no envelope, como, por exemplo, transferindo essa responsabilidade para a sub dele, a procuradora Lindora Araújo. Bolsonaro provavelmente nem imagina que terá sucesso, né, nessa empreitada, mas a ideia é manter a corda esticada o tempo todo, jogar um copo de sangue diário para sua base mais sectária, ao mostrar que está enfrentando o sistema, o establishment, as pessoas que não o deixam governar, a ditadura do STF, blá, 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 aquela papagaiada toda, visando, obviamente, o tensionamento máximo para 2 de outubro, quando acontece o primeiro turno das eleições. Não tenho expectativa e ficaria muito surpreso e assustado se o PGR se dobrasse a essa tentativa, mais uma tentativa sem o menor propósito e sem a menor base jurídica de Bolsonaro para enquadrar Alexandre de Moraes por abuso de autoridade. Para o presidente do Senado, inclusive Rodrigo Pacheco, a ação de Jair Bolsonaro contra Moraes é mais uma anormalidade entre as instituições. É mais um episódio de anormalidade institucional que a gente busca corrigir, que é muito importante que se corrija e que as instituições, os membros dessas instituições possam se respeitar. Mas, obviamente, que aquilo que estiver dentro dos limites constitucionais, do direito de pedir e do direito também de um poder ou de uma instituição negar, isso está dentro também da normalidade. Outros destaques desta quinta-feira. A onda de frio permanece em boa parte do Brasil. A gente vai para o sul do país agora com mais informações. Jean Costa, ontem, mais ou menos nesse horário, né? Estava aqui conosco, trazendo as informações de Porto Alegre. Como é que estão as coisas por aí nesta quinta-feira, Jean? Tudo bem, Carla? Bom dia a você, bom dia ao Megali, a todos que nos acompanham aqui na Band News FM. Cenário no Rio Grande do Sul é de tempo com a previsão de neve a partir de agora. Apesar de ter se afastado do estado e também de Santa Catarina, as tempestades dão lugar ao frio nos dois, tanto em Santa Catarina quanto no Rio Grande do Sul. Nos próximos dias, esta onda de ar frio chega para fazer as temperaturas despencarem, podendo ter registro de neve nas serras gaúcha e catarinense, além de novas ocorrências de chuva congelada. A tempestade Iaquecã deixou muitos estragos no estado gaúcho e quase 400 mil pessoas sem luz. Inclusive, o subchefe estadual de Proteção e Defesa Civil do Rio Grande do Sul, Coronel Marcos Vinícius, destacou que a antecipação das medidas adotadas pelo órgão ajudou a evitar maiores danos. Em termos de preparação, ela foi bastante trabalhosa, nós fizemos grandes articulações com os órgãos aí, mas não só estruturas públicas, mas também com parceiros privados, para que a gente pudesse estar pronto caso tivesse ou extrapolasse as capacidades de resposta do Estado, a gente estar articulado para dar a resposta. Pelo menos 96 mil pessoas seguem sem o fornecimento de energia elétrica em todo o Rio Grande do Sul. Em Santa Catarina, danos leves foram contabilizados até o momento. Obrigada, Jean. A gente vai seguir ainda no sul do país, mas agora fazendo contato com o Paraná. O frio pode ter causado uma morte no Paraná. O Ângelo Sfaier nos conta os detalhes. A morte de um homem com idade entre 50 e 60 anos em Curitiba é investigada pela suspeita de hipotermia. A vítima foi encontrada sem ferimentos pela Polícia Militar em um bairro da zona norte da capital. Pelas circunstâncias, o frio foi apontado como a provável causa do óbito.
Pela terceira noite consecutiva nesta madrugada, as equipes de assistência social reforçaram a busca ativa por pessoas em situação de rua. Nas 2 primeiras noites da passagem da massa de ar polar, Curitiba registrou média de mais de 200 acolhimentos por hora. Entre terça e quarta-feira, data do último balanço disponível, mais de 1.300 pessoas foram acolhidas, número que se aproxima do recorde de atendimentos do ano passado, quando em uma noite de junho, 1.440 pessoas foram encaminhadas para abrigos da Prefeitura. Bom, e de São Paulo, nós temos informações com o repórter Lucas Josino. Ontem, os números que foram passados por nós pela Stephanie Toso foram depois oficializados, né? De fato, o pior frio para o mês de maio em 32 anos. Hoje a coisa está um pouquinho menos ruim, né, Josino? Bom dia. Ontem estava pior, viu, Megali? Bom dia para você, para Carla, para Sheila. Ontem, nesse mesmo horário, estava fazendo 8 graus e agora 10 graus aqui na Praça da Sé, marco zero da cidade de São Paulo. Notícias ruins, 2 pessoas morreram, 2 moradores de rua, um em Mauá, na região metropolitana de São Paulo, e o outro na capital paulista, no centro. Ainda não há confirmação de que essas 2 pessoas morreram por causa do frio. Elas tiveram ataques, convulsões, que são sintomas causados pelo frio, mas ainda não há essa confirmação. A gente precisa do laudo do IML para cravar que essas pessoas morreram por causa do frio. São 31 mil pessoas que não têm um teto, que não têm casa aqui na cidade de São Paulo. É o maior número de todo o país, a cidade que mais concentra moradores de rua. E a prefeitura só disponibiliza 17 mil vagas em albergues e centros de acolhida, ou seja, muita gente acaba dormindo na rua. A gente está na Praça da Sé, embaixo da Catedral, uma das igrejas mais visitadas do país, e por aqui tem muita gente mesmo com aquele cobertor cinza, e só isso, pouca coisa, tentando dormir, tentando sobreviver em meio a esse frio, num vento congelante que joga a sensação térmica lá para baixo, Megali. Pois é, sensação térmica muito menor, né, do que a oficial registrada nos termômetros, e é triste demais, né? O Lucas ontem também já no centro da cidade, mostrando ali as pessoas que estavam recolhendo os pertences, né, durante a manhã, e é o quê? Um cobertor. Você já imaginou não ter para onde voltar? A gente falava disso ontem, né? Não ter um lugar, porque essas pessoas também normalmente não são bem recebidas em estabelecimentos, em geral. Então não tem um lugar para você se esconder um pouquinho do frio. Não tem. É isso. É estar na rua com um cobertor. E que situação, que coisa mais triste. E 31 mil pessoas, a gente perde um pouquinho a noção do que são 31 mil pessoas morando na rua em São Paulo. Se você juntar toda essa gente, você vai lotar um estádio como o Pacaembu, por exemplo. Inteirinho. Muita coisa. Você vai, pense no estádio aí da sua cidade, em que cabem 35 mil pessoas, uma Arena da Baixada, por exemplo, no Paraná, até menos. Você lota estádios só de moradores, com moradores de rua. E quem anda em São Paulo percebe o aumento na quantidade de pessoas dormindo na rua. É um negócio dramático quando a gente pensa na situação dessa gente numa madrugada tão fria quanto essa. E um dos desafios para a cidade, olha só que loucura, é a dispersão da Cracolândia, né? Quando os doentes estavam concentrados em um só lugar, as pessoas sabiam para onde ir. Para levar sopa, para levar cobertor, para levar, enfim, abrigos. Agora não, porque essas pessoas acabaram se dispersando pelo centro de São Paulo e por outras regiões, e fica muito mais difícil você concentrar o auxílio a essa gente que precisa tanto. É uma situação dramática, realmente. E quando a gente fala de 31 mil pessoas nessa condição, esse é o número oficial, né? Porque quando você conversa com entidades ONGs que fazem diretamente esse atendimento, a percepção que se tem é de um aumento maior, de que o número possa superar bastante, inclusive esse que é o número oficial. Por isso a gente tem reforçado tanto aqui o pedido para os nossos ouvintes e tem feito nas nossas programações locais a divulgação de pontos onde você pode dar a sua contribuição, deixar ali um casaco que está encostado em casa, uma manta, uma malha, um agasalho, enfim, que pode fazer a diferença nesse momento. Vamos agora direto a Belo Horizonte, ainda falando do frio. E em Minas, recorde de frio, Tayane Ribeiro. Belo Horizonte bate hoje novo recorde de frio para o ano. A temperatura mínima registrada na estação do Cercadinho, regional oeste de BH, foi de 4,5 graus às 6 horas da manhã de hoje, segundo a Defesa Civil Municipal. A sensação térmica foi de 8 graus negativos. A temperatura mínima registrada hoje é a menor para o mês de maio desde 1961.
O STF retoma hoje o julgamento sobre o fim da tolerância zero no bafômetro. Destaque de João Pedro Melo. Depois de 13 anos de espera, o Supremo Tribunal Federal pode concluir nesta quinta-feira o julgamento da constitucionalidade da lei seca que pode colocar fim à tolerância zero ao álcool para motoristas do Brasil. A ação é da Associação Brasileira de Restaurantes e Bares e a justificativa é de que o país pune o cidadão que consumiu apenas uma dose de álcool com o mesmo rigor que alguém que dirigiu embriagado, o que não ocorre em outros países. Até o momento, o placar está em 1-0 pela constitucionalidade da lei, ou seja, deve ser mantida a forma atual da fiscalização, sem tolerância ao uso de bebidas alcoólicas por quem dirige. O único a votar na sessão dessa quarta-feira foi o relator e presidente da Corte, ministro Luiz Fux. Durante o voto, ele reforçou que o melhor dos cenários é mesmo a tolerância zero. E é mais do que notório que falece a Corte capacidade institucional, expertise para analisar esses níveis de alcoolismo, sendo certo que há um consenso de que o melhor dos mundos é a tolerância zero. As executivas nacionais de PSDB, MDB e Cidadania se reúnem na semana que vem. Mas não era ontem que sairia o nome da terceira via? Não é a definição do nome único? A senhora está debochada. Ficou para a semana que vem. Tá querendo demais, né, Sheila? Você tá querendo o quê? Diálogo, compreensão e pedir muito, né? Uma definição ali de acordo. Terceira via que nem estação de metrô, né? Tem uma que tá construindo ali perto da casa da Carla que vai ficar pronta pra Copa, parece. Isso. Parece que sim. Qual Copa? A gente não sabe, né? Não me arrisco a dizer. Gente, mas aí ficou pra semana que vem e tem mais. O que deve acontecer? Deve referendar o nome de Simone Tebet como a candidata da terceira via ao Palácio do Planalto. Tudo isso para isso. A decisão teria sido tomada ontem com base em novas... Com todo respeito a Simone Tebet, quando eu falei tudo isso para isso, é porque é tanto rolo. O PSDB, o MDB e o Cidadania se enfiaram, se engendraram nessa história aí por conta própria, não estão vendo meio de sair disso e sair bem. Vai sair todo mundo ruim nessa história. Quem ganhar ou quem perder. Todo mundo vai perder. Todo mundo vai perder. Ai, que horror. Vamos em frente aqui. Essa decisão aí teria sido tomada ontem, com base em novas pesquisas que apontaram como muito alta a rejeição a João Dória, que venceu as prévias tucanas. Para os partidos, com base nos novos números, Simone Tebet, senadora pelo MDB, tem maior potencial de crescimento na disputa à presidência da República. De acordo com o presidente do Cidadania, Roberto Freire, a decisão final será tomada, pelo jeito, na próxima terça-feira, dia 24. Foi feita a reunião, como estava previsto, no dia 18, e agora vamos fazer da executiva de cada partido. Terça-feira, no mesmo horário. E até lá vamos discutir internamente também, essa situação. Mas o que a pesquisa demonstra claramente são esses dois pontos. Primeiro, a população quer uma alternativa, que não seja a polarização, mas ao mesmo tempo tem que ter uma candidatura única para poder atender realmente essa demanda. Na internet, João Dória afirmou que o Brasil precisa de uma via de diálogo, de razão e de preocupação com os brasileiros e insiste na manutenção da própria candidatura. Pois é, a pesquisa interna foi favorável a Simone Tebet. João Dória ontem publicou um recortezinho muito específico da última pesquisa Genial Quest. Que toda pesquisa faz dezenas de perguntas. Você vai responder na pesquisa, você fica meia hora ali. E tem vários recortes. Ele pegou aquele que questiona o entrevistado sobre se ele conhece aquele candidato e votaria nele, ou se ele conhece e não votaria, ou se ele não conhece, mas estaria disposto a votar e não conhece e não votaria. Então é um recorte muito específico. E aí, neste recorte, ele leva vantagem sobre a Tebet. Aí o Dória tentou surfar nesses números. Mas o engraçado é que ele coloca assim, conhece e votaria. Aí a barrinha dele, João Dória, PSDB 51%, enorme, pá. E a barrinha da Simone Tebet bem pequenininha, menos da metade. Só que a diferença, na verdade, é minúscula, é 44%. Tá Nossa, olha o tamanho da barra. Gente. Tá quase na margem de erro. Nossa, tá tipo quase 30%. E o Dória tem razão, Ele tem razão. Ele ganhou as prévias deveriam ser respeitadas, ele tá defendendo uma luta justa ali. Agora, tem clima?
Tem clima para que ele seja candidato, para que ele suba em palanques pelo país, depois dessa pataquada toda? Enfim, aí vai da consciência dele e vai das confusões a serem armadas por essa turma muito maluca. Bom, Lula não teve agenda pública ontem, ele se casou com a socióloga Rosângela Silva, a Janja, numa cerimônia que contou com a presença de artistas, políticos e o vice na chapa dele, Geraldo Alckmin. Consta que, embora Suplicy, petista histórico, não tenha sido convidado, o Gil do Vigor estava lá, né, Carla? Gil do Vigor estava lá. O pessoal tá super comentando aí, nossa, não chamou o Suplicy. Mas eu acho que o Gil do Vigor fez como a Mônica Bergamo já fez em outra ocasião, porque ele foi com o Gilberto Gil, a Bela Gil, né? E aí colocou o Gil do Vigor. É parente, Gil do Vigor. Então. Não, mas é porque eles costumam levar uma, né, comitiva grande e tal. Acho que o Gil do Vigor embarcou ali na família do Gilberto Gil e boas. A expectativa é que o petista receba nos próximos dias o apoio do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e do partido dele, o PSD, por meio de um manifesto. Candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro se encontrou com lideranças católicas no Palácio do Planalto. Nas redes sociais, o presidente publicou que a redução de impostos é algo frequente no governo dele. E ressaltou que zerou tributos de alimentos como carne bovina, frango, farinha de trigo e também café. Ciro Gomes, do PDT, que aparece em terceiro lugar nas pesquisas de intenção de voto, publicou um vídeo em que defende a liberdade de expressão e o debate de ideias. Por falar em debate, primeiro confronto entre os candidatos ao Palácio do Planalto em TV aberta, aqui na Band, cobertura completa da Band News FM, no dia 14 de agosto, domingão, a partir das 8 horas da noite. Repito, transmissão da Band News FM também. Band News FM, 17 anos. Em sintonia absoluta com o seu interesse. Band News. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Bom dia, palmeirense Megali. Ei, Megali, termina com I, então é italiano. Megali, não, tá bom? É isso aí, parabéns ao Palmeiras. O Palmeiras que só ganha. E ontem ganhou também. Mas só 1-0 contra o coitadinho do Emelec, que é mais ou menos bom lá quando joga em casa, né? Palmeiras venceu por 1-0, só dá Palmeiras. Esse Abel Ferreira é o bom. Vamos ao placar de ontem. O Atlético Paranaense do Filipão ganhou de 2-0 do Libertad do Paraguai. Time meia boca, hein? O Tolima empatou com o América Mineiro 2-2. Bom resultado pro América, na primeira vez que está disputando a Libertadores América. E o Aliança de Lima teve um jogo duro contra o Fortaleza que terminou nesta madrugada gelada. E na Sul-Americana, o River Plate do Uruguai, né? Não é o River Plate da Argentina, não. Mas o Cuiabá foi lá no Uruguai e ganhou de 2-1. É que o Cuiabá não teve arbitragem contra, como teve aí contra o São Paulo Futebol Clube. E o Santos, meu amor, ganhou de 1-0 chorado do União La Calera. E o meu placar era Santos 4-0. Essa molecada do Santos é muito boa. Quebrou o pau no final do jogo. E aí o jogador Lucas acabou fazendo 1-0 pro Santos aos 57 minutos do segundo tempo, hein? E pela Série B, ontem, CRB 1, Londrina do Norte do Paraná 0. Um abraço para vocês, bom frio para todo mundo e até amanhã.